Olá, sou a doutora Kátia, especialista em Direito Previdenciário. Nesses últimos dias, gente, tenho recebido inúmeras perguntas e dúvidas acerca do auxílio-doença relacionado com o novo coronavírus. E para sanar essas dúvidas, esclarecer melhor a população sobre esse benefício, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Uma das perguntas que tenho recebido é se o segurado trabalhador que estiver afastado por conta do coronavírus tem direito ao auxílio-doença. Mas antes de responder essa pergunta para vocês, é importante esclarecer sobre o auxílio-doença, de que ele é devido quando o segurado ou trabalhador estiver incapacitado para o trabalho, precisar ser afastado do trabalho por mais de 15 dias. E aí o empregador vai pagar os primeiros 15 dias e depois ele vai encaminhar esse segurado trabalhador para o INSS e então vai receber o auxílio-doença. Mas quem está afastado por coronavírus? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então ele vai estar incapacitado para o trabalho, por certo, vai precisar de um isolamento social e aí ele vai ser encaminhado para o INSS, para receber esse auxílio-doença. A diferença no caso do coronavírus é que o governo, ele decidiu que já nos primeiros 15 dias ele vai arcar com esse benefício. E aí se a pessoa precisar de mais de 15 dias, aí ele continua pelo INSS, Não é igual o outro auxílio-doença, digamos assim, que os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador e depois ele encaminhado pelo INSS. Essa é a única diferença das pessoas afastadas pelo coronavírus das demais doenças. Mas vejam, aquelas pessoas que necessitarem de isolamento ou afastamento preventivo, ainda que por recomendação médica, por fazer parte do grupo de risco ou ter alguma doença que deixa a pessoa mais suscetível à gravidade dessa doença, do coronavírus, essas pessoas ainda assim não terão direito ao auxílio-doença. Por exemplo, para explicar melhor para vocês, imagine uma pessoa diabética e hipertensa e acima de 60 anos de idade, um exemplo. Então essa pessoa ela tem um receio de contaminação desse vírus, ela vai procurar um médico dela e esse médico vai dar um atestado, E ela vai levar no seu empregador e vai dizer, olha, eu gostaria de estar afastada porque eu corro mais risco de vida, enfim. Então, no entanto, essa pessoa não vai ter direito ao auxílio-doença. Caso o empregador decida afastar ela do trabalho, ele que, por exemplo, deve arcar com isso, Porque ela não vai estar incapacitada para o trabalho que ela vinha exercendo habitualmente. Ela só está preventivamente se isolando por conta do novo coronavírus. Outra pergunta que tem surgido também é, ok, eu tenho direito ao auxílio-doença, mas como eu faço esse pedido? E por que tem surgido essa pergunta? Porque é sabido que o INSS está suspenso o atendimento presencial dele desde o dia 19 de março. Então, não está sendo feita perícia médica presencial. Mas, gente, nada impede que se faça o pedido do auxílio-doença, tá? Ele pode ser feito através do site ou do aplicativo Meu INSS. E como é que pode ser feito isso? Então você entra no aplicativo, entra no site e faz o requerimento do auxílio-doença e nesse momento do requerimento você deve juntar o atestado do seu médico. Mas repito, não haverá perícia médica, porque o INSS está com o atendimento presencial suspenso. Mas como será feito? O INSS, para que as pessoas que pedirem o auxílio-doença não fiquem sem remuneração, decidiu que será feita uma análise preliminar desse atestado médico e será concedido a título de antecipação o valor de um salário mínimo.
Então, por exemplo, a pessoa faz o requerimento, né? E o médico disse lá, consta no atestado, que ela deve ficar afastada por 2 meses. Então, o INSS vai conceder um salário mínimo mensal. Então, nesses 2 meses, 2 salários mínimos. Mas há casos em que haverá a necessidade, mesmo assim, de uma perícia médica presencial quando o INSS voltar ao seu atendimento normal. E quais seriam esses casos? Na verdade, são 3 casos. Primeiro, aquelas pessoas que tiverem direito de receber acima de um salário mínimo. Então, ele ganha mais. Então, no cálculo do valor do benefício, ao invés de receber um salário mínimo, ele vai ter direito de receber mais. Então, quando o INSS voltar a atender, ele vai lá fazer uma perícia médica presencial e aí o INSS vai pagar essa diferença, esse complemento, retroativamente desde a data do início de benefício dele. O segundo caso é para aquelas pessoas que precisarem de mais de 3 meses de afastamento. Então, ela vai ficar aí 3 meses, que é o máximo, né, recebendo um salário mínimo. E depois, se ela precisar de mais, ela vai precisar fazer necessariamente a perícia médica presencial. Importante esclarecer que o governo editou uma portaria constando aí esse salário mínimo por 3 meses no máximo. Mas ele também disse que essa portaria, que esses 3 meses, ele pode ser prorrogado, né? Vai depender aí do andamento dessa pandemia. E o terceiro e último caso é para aquelas pessoas em que tiverem reprovado o atestado médico na análise preliminar. Então, por isso, é muito importante que o atestado médico fornecido aí pelo seu médico, ele deve conter o CRM do seu médico, ele deve conter o nome do médico, ele deve conter o período de afastamento, ele deve conter o CID da doença, que é um código internacional da doença, e também não pode conter nenhuma rasura. Então, é importante que ele esteja tudo bonitinho, tudo certinho, para que que você não venha acontecer de ser reprovado na análise preliminar desse benefício, porque aí vai precisar fazer a perícia médica presencial apenas quando o INSS voltar o atendimento normal. Então, gente, essas foram as dúvidas e perguntas que tivemos nesses últimos dias. Mas se você tiver outras dúvidas sobre este ou outros assuntos, entre em contato através do canal que aparece aqui no vídeo. Espero ter contribuído e até breve!